nós conversaremos com a artista visual Ângela Schilling. Ela, pelo nome, já dá para captar que é de ascendência alemã, mas está aqui, nasceu no Brasil, e está aqui em Rondônia há 3 anos, fazendo um belo trabalho, inclusive transmitindo seus conhecimentos. Ela é especialista, ela se dedicou mais às gravuras, em especial aquelas gravuras cuja matriz é metálica. E é sobre esse assunto, sobre artes, um assunto tão agradável que este programa, este projeto prestigia reiteradas vezes, que afinal de contas a arte mexe com o melhor que o ser humano tem, que é seu sentimento e suas boas emoções. Boa tarde, Ângela, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa e vamos falar sobre artes visuais. Você é uma artista que é muito prestigiada, inclusive com exposições fora do país, já foi premiada. Eu gostaria que antes de nós entrarmos mais nos recônditos da sua arte, da sua proposta, que você nos falasse um pouco dessa sua trajetória. Bom, eu comecei a fazer arte praticamente na faculdade mesmo de Belas Artes. Claro que em casa desenhava nas paredes, pintava e bordava. Mas quando eu entrei na faculdade de Belas Artes, eu senti que realmente era isso que eu queria. Porque eu sempre gostava muito do lado de botânica, de biologia. Tanto que meu primeiro vestibular que eu prestei foi para farmácia e bioquímica. Não passei, tentei de novo, não passei, digo, vou fazer Belas Artes. E realmente foi lá que eu me encontrei. Minha primeira exposição, estava até me lembrando esses dias, foi em 1972. Quer dizer, próximo ano serão 40 anos de estrada de arte. E, bom, você, desde o início que você já começou pela gravura, ou você andou pela pintura, pelo desenho, que você também se dedica ao desenho. Fale-nos sobre isso. Sim. Não, na verdade, naquele tempo, a Faculdade de Belas Artes se via de tudo. Então, eu vi todas as técnicas, né, com bastante profundidade até. Mas eu me encantei mesmo, foi pela gravura. Porque a gravura é a possibilidade que você tem de dividir com o maior número de pessoas o que você está querendo passar. A pintura é única, você faz uma pintura só. Tanto que grandes pintores, tanto europeus, americanos, nacionais, quando descobriram o alcance da gravura, também fizeram gravuras, além de seus trabalhos de pintura. Picasso, Miró, Matisse, no Brasil de Cavalcante, Tarsila, todos fizeram gravura, que tinha um alcance maior, sendo que hoje é uma coisa assim, muito importante ser esclarecida, que a palavra gravura ficou um pouco generalizada e um pouco mal vista. Gravura remete à gravura de revista, à estampa, o que não é. Cada gravura em metal, estilogravura ou litogravura, é um original. Mesmo que você faça a partir de uma matriz 50, 100, cada uma é feita, uma a uma, artesanalmente e assinada pelo artista. Então, cada uma é um original. Bom, uma observação que eu fiz de seus trabalhos, de alguns de seus trabalhos, eu vejo que você sempre busca no figurativo a sua comunicação. Você faz somente o figurativo, ainda que um figurativo mais elaborado, que solicita um exercício daquele que está contemplando a sua arte, ou você também vai para o abstrato? Por onde é que você navega aí? Eu navego, eu parto do figurativo. Geralmente eu fiz muitos frutos, insetos, sementes, mas eu faço os desenhos, as gravuras, e depois eu vou evoluindo para closes, para partes dessas sementes ou insetos, e faço closes e amplio muito. Então, para quem não sabe, é um abstrato.
Geralmente eu tenho que explicar o que é. A pessoa olha e está achando que está vendo um abstrato. Não é. É uma asa de borboleta, é um besouro, é uma planta. E você acha que... Bom, você abordou um assunto aí, é interessante, que muitas pessoas, particularmente aquelas que não têm afinidade com as artes visuais, elas procuram uma forma conhecida nas obras que observam. E a gente sabe que com o advento da fotografia, a pintura pôde avançar e ousar, as artes visuais puderam avançar e ousar, já que não havia mais aquela necessidade, como os pintores do passado, que eles precisavam retratar o mundo como ele era, em alguns momentos, até fazer retrato mesmo de pessoas, porque não havia a fotografia. Então esse fato, qual é a sua avaliação, uma avaliação sua sobre a questão das pessoas, de muitas pessoas, inclusive nas suas exposições, perguntarem o que é isso? Assim, e haver a necessidade de explicar o que é aquilo, ou seja, uma forma que já existiria, e as pessoas pressionam às vezes até o artista a mostrar formas conhecidas. É verdade, isso se encontra muito, principalmente eu acho que na facilidade da pessoa de ver a coisa pronta. Então uma pintura acadêmica está pronta, a pessoa olhou, já viu tudo, não tem o que pensar, não tem o que perguntar, é muito fácil. Então eu acredito mais que a gente tem que fazer mais do que isso, porque a fotografia já faz. Então o artista tem que criar, pegar alguma coisa que o inspire, uma mensagem que ele queira passar e em cima disso criar, fazer com que a pessoa exercite, né, o seu pensamento, o seu raciocínio e se questione as coisas que estão à sua volta. Você acha que o artista teria compromisso em explicar, em se tratando de arte visual, ele teria um compromisso de se explicar, ou sua explicação está na obra? E a verdade, a obra que, uma vez construída, ela deixa de ser do domínio do artista. Quando ele coloca o ponto final na obra, ele já saiu dele, da inspiração, das suas habilidades, da sua técnica, entregou ao mundo. E o mundo que a veja como quiser. O que é que você acha disso? Eu acho que as duas coisas devem ser consideradas. Eu acho que no momento que a obra está pronta, que um trabalho de arte está pronto. A pessoa que vai observar vai ter os sentimentos mais variados em relação ao trabalho e vai ver ou sentir várias coisas, mas outras pessoas podem não ter essa sensibilidade ou a cultura, o hábito de olhar arte. Aí eu também acho que é importante dar uma explicação. Por que não? E a gente aprende muito com o público, porque a partir das perguntas, a partir das perguntas e observações que as pessoas fazem, às vezes até a gente se vê de uma maneira que a gente nem havia percebido. Então, eu acho que o diálogo é muito importante. Bom, alguns artistas, e existe até um conceito, antigamente se falava muito nisso, de que o artista está maduro quando a sua arte já pode ser identificada como um estilo próprio. Entretanto, há outros que discordam frontalmente disso, achando que a busca sem fim de novas possibilidades de se mostrar ou até de se esconder por trás das suas obras é que é importante. E aproveito a oportunidade para citar uma frase de Pablo Picasso, que ele dizia: eu não procuro, eu acho. O que é que você acha disso? De o estilo, aquela busca, achar que eu olhando para um quadro seu, uma obra sua, já tem que encontrar você. Ou que, de repente, eu como espectador da sua arte, não lhe veja ali, e que isso é que pode ser a mágica da emoção. É muito interessante, porque eu acho que, primeiro, o artista nunca está pronto, porque a gente está sempre pesquisando, sempre descobrindo novas maneiras de como se comunicar, novas técnicas, novas inspirações para dizer o que está sempre dizendo. Eu acho que o que mostra a arte de um artista, de um mesmo artista, é a sua trajetória, o seu caminho,
são os anos. Então ali você vê o traço, vê a forma de colocar a cor, vê a técnica. Você vai automaticamente, você vai reconhecendo o trabalho de um determinado artista. Mas dizer que ele está pronto, eu não me sinto pronto. A impressão que eu tenho é que eu estou sempre começando. Porque é o fazer diário, é o fazer constante que leva sempre a novas inspirações, a novas ideias e vontade, né? Vai nos impulsionando. O fazer diário nos impulsiona para frente. Uma coisa também que se observa muito em arte é que poucos foram os artistas que se conceituaram antes de fazer a sua arte, ou seja, apresentaram uma escola pictórica, uma proposta pictórica, como fez Pablo Picasso, por exemplo, com o cubismo, e outros tantos, o expressionismo, esses todos que foram criando esses novos estilos, esse novo jeito de mostrar a sua arte. Muitos, aliás, nunca se explicaram, nunca se explicaram, fizeram e pronto. Mas alguns críticos são dados a querer buscar coisas que o artista estaria pensando, estaria propondo, e na verdade o próprio artista se surpreende com aquela análise. O que é que você acha da questão da crítica de arte? A crítica de arte, depende do crítico, pode ser construtiva ou destrutiva. Eu acho importante uma crítica construtiva, na medida em que mostra algumas determinadas falhas ou pontos em que o próprio artista pode melhorar, que eu acho que a gente está sempre em crescimento, ninguém está pronto, ninguém é perfeito. Então também é importante que o artista saiba escutar, não é? Não se sentir ofendido com alguma crítica, desde que seja uma crítica construtiva, eu acho muito bom. E a crítica destrutiva, eu acho que aí é ruim, né? Porque aí destrói, acaba com o artista. Mas o crítico, ele pode, porque às vezes, e muitas vezes, o próprio artista não sabe se explicar, né? Porque tem a arte gestual, tem muita pintura gestual, tem aquela coisa de começar uma obra sem saber onde quer chegar e de repente chegar a um lugar onde não imaginou que chegaria e dá o ponto final, dá por encerrada aquela determinada obra num dado momento que ele diz que está pronto. E que ele próprio se surpreende, ele se delicia, ele se beverse com o resultado que ele não buscou. E às vezes um crítico que não está na mente do artista faz críticas veementes, duras, a partir de preconceitos que ele tem, até acadêmicos, que isso, como você muito disse, a arte está sempre, como ser humano, mudando e buscando. Então, bom, pelo visto, a sua arte foi bem recebida também pela crítica, já vista que já expôs e até foi laureada em outros países. Você, em termos de desenho, o seu trabalho foi muito limitado ou já fez muita coisa? Não, já desenhei muito. Eu acho que a base para tudo é o desenho. Inicialmente, né? É o desenho na madeira ou no metal. E usar o desenho, por exemplo, o desenho a lápis, como eu estou até mostrando aqui na Casa de Cultura Ivan Marrocos, é um desenho criativo, um desenho bastante elaborado. Eu levo um mês para fazer um desenho que aparentemente quem vê pronto não tem ideia do processo, do trabalho que foi. São várias camadas de lápis, de variadas cores, até chegar ao ponto, né, em que eu acho que está pronto. Bem, Ângela, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, né? E como eu disse no começo, é sempre agradável falar sobre arte, particularmente com uma pessoa como você, que durante décadas, a despeito de estar jovem, se dedica a isso. E eu gostaria que você passasse então aos nossos telespectadores o seu contato, para aqueles que desejarem aprender a fazer estilogravura, gravuras em metal também.
Qual seria esse contato? Olha, pode ligar para o telefone 9265 6560. 6560. Se você estiver interessado, já sabe que tem uma ótima professora que conhece bem o assunto e certamente muitas pessoas que acham que não são capazes de produzir arte e que de repente encontram na arte, vão se descobrir e certamente melhorarão consideravelmente seu jeito de ver a vida. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, mas você vai ficar conosco porque Viva Porto Velho tem muito mais.